Então nós vamos abordar a questão da segurança pública e a espiritualidade sobre esses dois enfoques. Primeiro, o enfoque da influência espiritual, como que aquele que comete um crime aqui na Terra invariavelmente está acompanhado de espíritos ignorantes do bem, como também aquele que realiza o bem, prodigaliza o amor por onde passa, também invariavelmente ele estará acompanhado. Nós estaremos invariavelmente acompanhados. Resumindo, fazendo bem ou fazendo mal, nós vamos decidir quais as companhias que nós escolhemos para caminhar conosco na jornada terrena. E na segunda abordagem, vou tentar ser mais breve nessa segunda, mas eu não podia fugir dessa observação por ter trabalhado com a área de segurança pública, que são as estruturas de segurança que existem no mundo espiritual, as estruturas palpáveis, reais, que existem na área da segurança no mundo espiritual. A nossa Constituição Federal, ela trata da segurança pública como dever do Estado, como direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Pois bem, a segurança e os sistemas, as normas de segurança também na vida espiritual, elas existem com uma finalidade parecida com essa. Nós vamos encontrar no livro Ação e Reação, de André Luiz e Chico Xavier, uma situação em que André Luiz visita uma instituição de socorro, um pronto de socorro avançado, bem perto aqui, bem próximo à crosta terrena, portanto nas regiões umbralinas, regiões vibracionais inferiores. E dentro dessa organização eles podiam ver do lado de fora, como que por um vidro, hordas de espíritos passando, alguns nervosos, alguns pedindo ajuda, alguns em sofrimento, alguns provocando sofrimento nos outros. Podia ver tudo isso, e André Luiz pergunta ao instrutor Druso por que a casa não abria as portas para acolher aquelas pessoas sofredoras, aqueles espíritos em sofrimento, perturbados. Ele responde assim, preste atenção por favor: se acolhidas aqui esses espíritos, sem a necessária preparação, atacar-nos iam de pronto, arrasando-nos o Instituto de Assistência Pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Quer dizer, então, numa visão leiga, vamos abrir a porta, acolher todos os que estão aqui fora, pedindo, ou sofrendo, ou correndo. Se abríssemos as portas, atacar-nos iam de pronto. E além disso, destruiria a instituição que eles estavam ali mantendo, justamente para socorrer os necessitados. Então, para socorrer é necessária uma prévia preparação. Quem vai socorrer? Em que condições? Em que situação? Como será esse socorro? Mas eu quis chamar a atenção desse ponto, que eles fariam exatamente o que fariam vândalos aqui encarnados entre nós. Atacariam as pessoas. É um hospício, por exemplo, que você não tenha controle sobre ele. Aquele louco mais furioso vai atacar o médico, vai atacar a enfermeira, vai quebrar os bancos, vai quebrar os equipamentos médicos, por absoluto descontrole, por uma loucura. Também, gente, nós vamos encontrar situações idênticas, tristemente idênticas, na dimensão espiritual. Vamos às influências espirituais para que os crimes aconteçam. Eu trouxe dois casos trágicos, eu sinto muito afetar os corações mais sensíveis, mas vamos relembrar dois fatos só. Na cidade de Pinhais, no Paraná, em 2014, uma adolescente mata uma menina de 10 anos, e ao ser entrevistada ela diz: fui guiado por um espírito. É uma adolescente, fui guiado por um espírito. E essa menina de 10 anos foi assassinada com vários golpes de faca por esse adolescente num terreno baldio, na rua tal, na cidade de Curitiba. O garoto confessou o crime e afirmou ter sido guiado por um espírito do mal que pedia que ele matasse. Um outro caso, esse mais triste, em 1993, na cidade de Liverpool, na Inglaterra,
Os dois homicidas tinham 11 anos. Vocês vão lembrar desse fato, apesar do tempo, porque chamou a atenção. A vítima, 2 anos de idade. Essas duas crianças passaram o dia todo cometendo pequenos roubos dentro de um shopping. Encontraram o pequeno Jota sozinho no momento de descuido da sua mãe e o sequestraram. Caminharam com o garoto por um longo tempo, o agrediram algumas vezes pelo caminho, até chegarem a uma área isolada perto de uma linha de trem. Ali agrediram o JB com pedradas, chutes e tijoladas na cabeça. Não satisfeitos, tiraram as calças e sapatos do garoto e o espancaram até a morte com uma barra de ferro. A gente fica, quando eu ouvi essa notícia pela primeira vez, a gente fica assim, preocupado e meio assombrado, como que crianças de 11 anos, eu penso no meu filho Pedro Augusto, que tem 12, quando ele tinha 11, serem capazes de cometer um crime hediondo, pegar uma criança, raptar, sequestrar uma criança de 2 anos, conduzi-las para fora do shopping. Veja que passaram o dia inteiro cometendo furtos também naquele shopping. Então nós estamos falando aqui, meus irmãos, de influência espiritual. Esses jovens, apesar da pouca idade, não estavam sós, estavam evidentemente mal acompanhados espiritualmente. Claro que são espíritos também que trazem na sua matriz energética todo aquele atraso, aquela energia que atrai as companhias espirituais inferiores. E quando morávamos na cidade de Teoflotone, nós tivemos a oportunidade de conversar com uma moça que pensava em suicídio, e na entrevista dela conosco, ela falava constantemente que uma voz pedia que ela se matasse, insistentemente, como um CD, reproduzindo, repetindo a mesma mensagem na mente dela, para que ela se matasse. Então nós estamos falando hoje de influências espirituais e os reflexos dessas influências nos homens e na segurança pública, principalmente nesses casos que a gente vê, onde o crime acontece, onde às vezes até uma pessoa equilibrada, uma pessoa que vem se comportando como um bom homem, ele no momento de ira, ele comete um crime grave, porque ele abre a brecha, ele abre a fissura para a invasão do pensamento espiritual inferior. Vamos continuar para a gente entender como acontece essa influência dos espíritos nas nossas vidas. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 457, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? A resposta da espiritualidade maior é: conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para ele. Vamos dar uma relativizada na resposta, porque Allan Kardec fazia as perguntas e a espiritualidade precisava ser objetiva nas respostas, porque senão para cada resposta era um livro, cada resposta seria um livro, e não havia tempo e nem condições para isso. O Livro dos Espíritos ele é a constituição de um país, ele traz as regras e as leis derivadas que vão detalhar aquela lei. Os espíritos superiores têm toda essa facilidade de conhecer o nosso pensamento, de nos olharem e ver transparentemente como se fôssemos uma vidraça. Os espíritos adiantados nos conhecem mais do que nós mesmos. Mas os espíritos menos adiantados, eles não terão tanta essa facilidade de lerem em nossa mente os pensamentos, principalmente se forem pensamentos rápidos, que vagueiam por aí. Agora, se nós construirmos uma ideia e insistirmos nela, aquela ideia começa então a ser plasmada à nossa volta, e aí eles têm essa facilidade de ver. Se eu planejo um furto, um crime, um assalto, um homicídio, e eu vou trabalhando isso, elaborando isso na minha mente, como vai ser, com que armas eu vou utilizar, em que momento eu vou encontrar a minha vítima, e vou planejando tudo isso. Então essa ideia é tão forte, tão fixa, que ela vai sendo plasmada no meu campo mental. Aí os espíritos menos evoluídos terão facilidade de ver e de saber o que eu vou fazer. Outra situação é que os espíritos são invisíveis.
Não sei se vocês já perceberam isso, né? Todo mundo já percebeu. Pois bem, podem nos acompanhar e, nos acompanhando, identificar os nossos gostos, nossos atos, nossas tendências. Basta nos acompanhar por um dia, por 2, por 3, por 10, por 30 dias. Eles vão decifrar aquilo que você gosta, aquilo que você consome na internet, no jornal, num livro. Qual livro que você lê? Que obra você realiza? Seus amigos, a conversa que você tem com seus amigos. E rapidamente, então, mesmo que eles não consigam ler a sua mente, conseguem construir o seu perfil identificando as suas fragilidades, o chamado calcanhar de Aquiles. Muito bem, então isso é outra possibilidade deles identificarem nossas tendências e gostos. Na questão 459, a pergunta é se eles influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. Essa é uma das questões mais conhecidas na doutrina espírita. Quase todos os espíritas respondem isso de cor, né? Que influenciam mais do que a gente imagina, e a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Os espíritos, né? Isso pode até alguém rapidamente, num pensamento assim, pensar, então eu não tenho responsabilidade com os meus atos. Está escrito aí que são eles que nos dirigem, então eu não sou responsável. Vamos dar uma pensada melhor. Nós temos o livre-arbítrio, a decisão é sempre nossa. Eles podem nos tentar levar para um lado e outros tentar levar para outro lado, mas a decisão vai caber sempre a nós. A exceção é quando o espírito consegue lograr um domínio tal sobre o ser que vai se chamar então a possessão. E claro, cada um vai responder na medida da sua responsabilidade. Aquele espírito que logra um domínio tal sobre o ser, que o tem dominado, é a chamada possessão, é o estágio mais grave da obsessão. E aquela pessoa vai cometer atos tresloucados, responde evidentemente diante da própria consciência e das leis divinas, aquele espírito que conduziu aquela pessoa, assim como um adulto que conduz a criança. Eles vão tentar nos influenciar, mas nós teremos sempre também a opinião, o auxílio dos benfeitores espirituais, e nós vamos estar sempre nesse meio, tendendo para o lado que nós tivermos mais facilidade ou menos resistência, o bem nos convidando e também o mal nos convidando. Agora, na questão 460, Kardec pergunta: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos pensamentos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Nós somos seres espirituais, os nossos corpos são energia aglutinada, nós somos emissores de ondas de pensamento permanentemente, nós influenciamos a todos aqueles, né, que estão à nossa volta, mesmo aqueles que estão distantes, nós estamos pensando neles. Mas nós não somente influenciamos, nós também somos influenciados. E não somente pelos espíritos, nós somos influenciados também pelos pensamentos emitidos por encarnados. Porque somos como antenas parabólicas que emitem e também recebem a influência dos pensamentos. Isso reforça em nós, então, a questão do zelo, da higiene, que nós vamos falar aqui na frente, da asepsia mental, que precisamos ter no cotidiano, na preparação para o sono, no início do dia, enfim, para os embates naturais da existência. Vamos falar isso um pouquinho à frente. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz e Chico Xavier: desencarnados agindo como endoparasitas, os que, após se inteirarem dos pontos vulneráveis das suas vítimas, tomam conta do seu campo